Semana decisiva no Gigante da Colina. O Vasco terá duas decisões nas quatro linhas referentes à Copa do Brasil e também ao Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito sobre essa sequência do Vasco, que tá uma uva, tá uma maravilha. A gente vai falar muito aí para você. Claro, iremos abordar aqui outra questão decisiva nessa semana, que é fora de campo. Por quê? É a última semana para exercício da compra do potencial construtivo para a reforma de São Januário. E, claro, a gente vai falar muito aqui sobre alguns jogadores que foram reagrupados no time do Vasco da Gama pelo Fernando Diniz e também sobre a situação inerente a reforços. Então, tem muita coisa para a gente poder falar nessa segunda-feira, dia 8 de setembro. Você que não é inscrito, venha fazer parte da nossa família Cruz Maltina, perfeito? Os nossos vídeos irão ao ar 10h40 da manhã, depois 5h30 da tarde, e a nossa live tradicional às 21h30, perfeito? Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Botafogo. Pessoal, os ingressos abriu agora para o Vasco, 10 horas da manhã, não tem mais ingresso, já acabou. Repercussão mundial, né? Só 3 mil ingressos, né? Muito pouco, uma torcida apaixonada, que tem o engajamento, que tem a torcida dos Gigantes da Colina. E dizer uma coisa para vocês aí, a torcida do Vasco está acreditando porque chegaram reforços aqui. O Vasco terá aí todos os reforços, exceto aí o Carlos Cuesta, para esse jogo. O Vasco que vai poder contar com o Thiago Mendes, com o Barros, né? Também com o Carlos Andrés Gomes, com o Matheus França, o Robert Renan. Então, assim, Vasco vai com força total. Eu acho que o Vasco da Gama, diante da escassez que a gente tem no nosso elenco, falo no presente porque ainda tem lacunas para serem preenchidas, eu acho que o Vasco é um dos times que melhor se reforçou nessa janela aí. Porque, pelo menos, se os reforços não são craques, pelo menos o Diniz ganhou um reforço para cada posição aí no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. E, assim, eu acho até, o Vasco vai ter, o pessoal está falando aí, que os próximos 5 jogos são no Rio de Janeiro. Vamos um pouquinho além? Os próximos 7 jogos do Vasco da Gama, 6 é no Rio de Janeiro, tá? O Vasco só sai no dia 1º de outubro para enfrentar o Palmeiras e o jogo nem no Allianz Parque deve ser na Arena Barueri, porque vai ter show lá no Allianz Parque. Então, pô, cara, tá uma sequência muito boa pro Vasco, tá? Vasco joga aí com o Ceará, é um jogo que dá para a gente vencer. Depois o Gigante da Colina faz o clássico com o Flamengo. Depois, respectivamente, tem o Bahia e também haverá o jogo aí contra a equipe do Cruzeiro. Aí o Vasco da Gama sai para jogar contra o Palmeiras e tem um Vitória aqui em São Januário. Então, cara, tá bom, não tá ruim. Agora, esse mês de setembro é o mês para o Vasco sair, né, da lama. E é o que eu falo aqui, o Vasco já tem que pensar num plano B, tá?
Porque, cara, se não der certo com o Fernando Diniz agora em setembro, tem que mudar, porque o Vasco vai disputar em setembro 12 pontos aqui no Rio de Janeiro, mais a classificação da Copa do Brasil, tá? E o seguinte, para o Campeonato Brasileiro, o Carlos Cuesta vai jogar contra o Ceará, nosso zagueirão aí. Então, é o seguinte, e fora das quatro linhas, a gente também vai ter uma decisão aí, porque vocês sabem, né, que dois empresários possuem opção aí, preferência de compra para comprar esse potencial construtivo aí do estádio de São Januário. E um dos sócios da Sodopar, certo, se mostrou interessado. Então, ele tem até o dia 15 agora de setembro para exercer essa compra, né? São 7 dias aí, algo aí, 85% dá 425 milhões aí para a reforma do estádio de São Januário, perfeito? Então, a gente fica na expectativa. Você acredita que vai sair essa situação da reforma? Coloque aí nos comentários pro Laureano. Agora, a gente tomou conhecimento que o Diniz, como o Vasco não conseguiu aí arrumar clubes para determinados jogadores, a última janela que vai fechar é agora na Arábia, no dia 10, tá? A tendência aí é que a gente não tenha transferências, porque a proposta do Leandrinho foi recusada pelo Vasco, a Bélgica. A janela belga está fechando hoje, né? Então, os jogadores deverão ficar aqui no Vasco. A gente tomou conhecimento, inclusive saiu aí na Vasco TV, o Garré, ele foi reagrupado e está nos planos do Fernando Diniz, tá? O Garré está fazendo tratamento físico aí à parte, em tempo integral, para recuperar essa parte física, tá? E outra situação que a gente passa aqui em primeira mão, tá? O Maurício Lemos também sendo reagrupado aí no time do Vasco da Gama, tá? O Maurício Lemos está jogando normalmente, né? Não está treinando, não está com nenhum problema físico, tá? A gente ontem teve acesso a algumas imagens aí da Vasco TV, não tem problema físico nenhum, o problema é pessoal com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz vai reagrupar e, de repente, né? Uma zaga aí com o Maurício Lemos e também com o Carlos Cuesta pode acontecer. Mais uma situação que a gente passa para você, torcedor Cruz Maltino. O Admar Lopes está recebendo aí vários jogadores que estão sendo oferecidos, sobretudo aí pelo lado direito da zaga vascaína. Então, o Admar, ele possui alguns nomes em pauta que ele está estudando junto com o Daniel Brito, que é o head scout do Vasco da Gama, para poder contratar, certo? Não está descartada também a possibilidade da chegada de um volante, diante dos problemas físicos que a gente tem no nosso plantel, e também a situação de um camisa 9 para ser reserva ali do nosso bravo Vegete. E seria importante o Vasco resolver essa situação logo, independentemente dos resultados de campo. Porque futebol a gente tem que agir com antecedência. Não é verdade, pessoal? Então, essas foram as informações dos gigantes da colina, tá? Dos gigantes da colina, nessa manhã de segunda-feira, né? E tem jogadores bons aí nessa lista aí do nosso Admar. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!